Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para, juntamente com os irmãos, refletir em um texto da Palavra de Deus, refletir nas Sagradas Escrituras. Eu quero refletir com vocês em Filipenses 4, do 10 ao 13, e diz assim na minha versão: Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, esse texto é um texto riquíssimo e eu queria levar você a imaginar, a pensar em um camaleão. Um camaleão é aquele animal que ele consegue se readaptar aos ambientes, ele consegue mudar a sua cor para ficar parecido com a cor da superfície a qual ele está passando. E eu me recordo que uma vez na minha infância eu fiquei observando um que estava subindo em uma árvore. E aí ele subindo, passando pelo tronco, a cor dele era muito parecida com o tronco da árvore. E ele chegando à parte das folhas, nas galhas da árvore, ele passou a ter uma cor mais esverdeada, porque era a cor das folhas. E eu me recordo como isso acontecia com muita frequência, assim, de uma forma bem prática e bem rápida. E aí, queridos, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, Ele é o autor desta carta e ele, quando escreve esta carta, ele estava preso em Roma, E ele era prisioneiro de Roma. O que é interessante é que essa carta ela recebe o título de Carta da Alegria, por causa da alegria que Paulo tinha em escrever aos irmãos, em manter a fé dos irmãos, em manter contato com os irmãos. E esta carta ela recebe esse título de Carta da Alegria, o que de cara já nos leva a refletir, como é que o cara está preso e ainda assim escreve uma carta com tamanha alegria, sem estar questionando pelo que está passando, sem estar murmurando, sem estar reclamando por causa das circunstâncias. Pelo contrário, ele estava contente e alegre falando disso para os irmãos. E aí ele escreve esta carta. Especificamente nesse texto que nós lemos, Paulo ele está agradecendo a igreja de Filipenses por uma oferta que ele havia recebido. A igreja dos Filipenses tinha enviado uma oferta para Paulo e ele estava contente. Ele começa dizendo: Ora, eu muito me alegro, me regozijo no Senhor por vocês terem lembrado de mim. E ele fala: olha, eu sei que essa não foi a primeira vez, vocês lembraram de mim outras vezes, mas eu não tive a oportunidade de agradecer, e agora eu estou tendo a oportunidade de agradecer. E aí ele está agradecendo a esta igreja por acreditar nele, acreditar no chamado dele, por investir na vida dele. E ele diz isso: olha, eu não estou dizendo isso por necessidade, eu não estou dizendo isso porque eu estou precisando, mas eu estou dizendo isso de coração, de amor, com alegria, com verdade. Sabe por quê? Ele vai dizer no verso 11, porque ele já aprendeu a contentar-se com o que tem. Aqui nos chama a atenção de que não eram as coisas, não eram as posses, os bens, o que Paulo tinha, as coisas que estavam ao seu bel prazer, que ditavam a sua alegria. Paulo aprendeu, Paulo criou maturidade para conseguir se readaptar e viver tanto no muito quanto no pouco. Ele diz: olha, eu consigo me contentar com o que tenho, eu sou feliz em Deus com o que tenho, eu sou alegre em Deus com o que tenho, realizado em Deus pelo que eu tenho. E aí ele segue dizendo: olha, sei estar abatido e eu também sei ter abundância, sei que em todas as coisas e em todas as maneiras estou instruído, tanto a ter muito como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo nos mostra que ele era um ser humano,
como eu e você, né, e que poderia ter necessidade, que poderia padecer necessidade, mas que ele sabia viver tanto no muito quanto no pouco, tanto a ter muito como a ter pouco, né? E ele diz, olha, não importa, não são essas coisas que dizem quem é Deus, não é isso que serve como parâmetro para o meu amor ao Senhor. Eu amo, independente de tanto tendo ou não tendo, tendo muito ou tendo pouco ou não tendo nada. Eu sei estar alegre, porque a alegria de Paulo estava no Senhor. A fonte da alegria de Paulo era o Senhor e não as coisas, sabe, irmãos? Então é isso que nós precisamos ter, estar alegre no Senhor, por ter sido escolhido por Deus, por ter sido amado por Deus, por ter sido resgatado, por ter tido os nossos pecados perdoados, por ter sido selecionados por Deus para vivermos eternamente com o Senhor. Então isso é o que deve ditar a nossa alegria, é essa que deve ser a fonte da nossa alegria, e não as coisas, e não as pessoas, e não as posses, porque isso são passageiros, são mundanos, vão ficar aqui, nós não vamos levar. Então, independente da circunstância, independente do que você está vivendo, independente do que você tem, Deus é Deus. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer é Deus, e Deus é Deus acima de todas as coisas, independente de Ele é Deus. Confie no Senhor, acredite no Senhor, se alegre no Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é Deus. E aí Ele vai suprir todas as suas necessidades, assim como Ele supriu a de Paulo, assim como Ele supriu a da igreja de Filipenses, aos Filipenses. O que é interessante é que Filipenses não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha muitos recursos, mas era uma igreja que tinha visão, era uma igreja que investia no reino, que investia nas pessoas. Então, elas eram ricamente abençoadas pelo Senhor por ter esta visão. E aí ele fala lá no verso 13, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a fortaleza de Paulo era Cristo. E ele sabia que ele podia viver tudo por causa de Cristo. Podia viver na bonança, na fartura, na escassez, na fome, né? Mas ele podia viver porque ele sabia que ele estava sendo fortalecido por Cristo. Era Cristo que era a força dele, é Cristo quem dava força a ele para suportar, para superar. Então nós podemos sim, queridos, aqui no mundo ter estas aflições, passarmos por escassez, passarmos por necessidade, mas isso não pode nos derrubar, não pode nos entristecer, não pode diminuir a nossa fé. Nós precisamos continuar acreditando em Deus, sabe? Continuar acreditando no poder do Senhor. E assim como eu falei do camaleão, eu gostaria de aplicá-lo às nossas vidas, de que nós precisamos sabermos nos readaptar a estas coisas, né? Rapidamente, se estamos vivendo na bonança, sabemos ter a postura de vivermos na bonança. E se nós estamos vivendo em escassez, rapidamente nós mudarmos a nossa cor e conseguirmos viver nesta escassez, sem que isso mude a nossa essência. Porque o camaleão, fazer ele mudar de cor, não muda a essência dele, ele continua sendo um camaleão. Então, se você tem muito, se você tem pouco, se está na bonança ou se está na escassez, se está na fartura ou se está na falta, isso não pode mudar a sua essência. E a sua essência tem que ser Cristo. Seja cristão, seja autêntico, independente das circunstâncias. Se tem muito, se tem pouco, glorifique a Deus, porque em todas as coisas Deus tem cuidado de nós e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, neste dia, seja fortalecido no Senhor, esteja alegre no Senhor, esteja confiante no Senhor, e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e ricamente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.